Bem-vindo mais uma noite, mais um culto. O Senhor é convidado de honra. Fala conosco uma palavra que irá nos transformar pela renovação do nosso entendimento. Nos conduza no espírito de revelação e no espírito de sabedoria, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra ali em Marcos 7, versículo 24. Marcos 7, versículo 24. Marcos 7, versículo 24. Amém. Eu quero tentar ser bem simples aqui e breve, amém? Então preste atenção. Eu gosto de trazer sempre uma palavra de entendimento e através do entendimento nós possamos mergulhar, amém? E ter experiências próprias com o Senhor, amém? Então absorva esse entendimento, amém? Marcos 7, versículo 24, diz assim, ó: E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, e entrando em uma casa queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, imediatamente após ouvir falar dele, veio e prostrou-se aos seus pés. 15, Mateus 15, versículo 21. Vamos entender alguns detalhes aqui, amém, igreja? Que eu percebi. Perceba que em Mateus 7, nós lemos: e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom. Então perceba que Jesus está em uma caminhada, Jesus está em uma trajetória. E Mateus 15, 21 vai dizer também: saindo Jesus dali. Nós vamos entender da onde que ele saiu. Foi para outra região. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquela região. Perceba que aquela mulher saiu daquela região, ou seja, ela seguiu Jesus. E ela clamava, dizendo-lhe: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está atormentada por um demônio. Olha só que interessante. Em Mateus 14, 35, Mateus 14, 34, melhor dizendo, olha o que vai dizer aqui. E terminada a travessia, apontaram a terra em Genezaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, propagaram por todo aquele lugar, e lhe trouxeram todos os deixasse tocar na orla do seu manto, e todos os que tocaram ficaram curados. Então perceba que nós estamos lendo aqui que Jesus, nessa ocasião, que é o contexto do que nós lemos, eles estavam em Genezaré. E enquanto Jesus estava em Genezaré, ali estava acontecendo muitos milagres. E nós lemos aqui que a forma que aconteciam os milagres, eram que os enfermos tocavam na orla de Jesus, e eles eram curados. Era isso que acontecia em Genezaré. Então, quando nós vamos lendo aqui Mateus e vamos discorrendo,
Jesus ele vai começar a dar alguns sermões aqui, alguns ensinamentos para os fariseus. Não vou entrar nisso, só quero mostrar onde eles estavam e o que estava acontecendo lá, para nós entendermos essa mulher e aprendermos com ela, amém? Aleluias. Então quando nós lemos em Mateus 15, que diz, saindo Jesus dali da onde? De Genezaré. De Genezaré, aonde ele estava operando milagres, curas sobrenaturais. E saindo Jesus dali, retirou-se para uma região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquela região, saíra da onde? De Genezaré. Ela seguiu Jesus, porque quem sabe, talvez ela não conseguiu tocar na orla, porque está bem claro aqui, eu não vou pregar libertação, não é isso, amém? Mas isso pode ser uma consequência na sua vida, por intermédio de um entendimento e um aprendizado de comportamento, aleluia, que nós vamos aprender com essa mulher aqui. Então era evidente aqui que essa mulher tinha uma causa, e a causa era o quê? A filha estava endemoniada. Então ela, sendo uma mãe, ela estava buscando Jesus, para que aquele problema, aquele espírito fosse expelido da filha. Mas perceba que essa mulher, aleluias, ela saíra daquela região de Genezaré e clamava, dizendo-lhe, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está atormentada por um demônio. Mas perceba o que vai dizer ainda, mas ele não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos aproximaram-se dele e lhe rogaram, dizendo, despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Olha que interessante isso. E quando nós lemos em Mateus 7, quando Jesus ele vai para Tiro e Sidom, ele entra em uma casa e queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder, diz a palavra. Porque certa mulher, cuja filha estava possessa de um espírito imundo, imediatamente após ouvir falar dele, veio e prostrou-se aos seus pés. E a mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava que expulsasse o demônio de sua filha. Irmãos, entenda algo aqui. Nós vemos Jesus transitando de uma região para outra. E quando Jesus ele vai ordenar aos discípulos a missão e a forma que eles deveriam se comportar, Jesus ele vai ensinar aos discípulos e vai dizer, olha, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era uma das ordenanças que Jesus deu aos discípulos. E a segunda era, e que quando eles entrassem em alguma aldeia, eles encontrassem ali alguma casa, entrando naquela casa, e se ali houvesse algum filho da paz, ou alguém digno, a paz que eles carregavam, repousaria sobre aquela casa, sobre aquelas pessoas. Ou seja, aquilo que eles carregavam, a unção, a paz, aleluias, repousaria sobre aquelas pessoas que eram dignas de receber aquilo. Aquelas pessoas que entenderiam o que estavam recebendo. E Jesus ainda continua dizendo, se alguém ali não for digno, não for filho da paz, o que vocês fazem? Vocês vão sair daquela casa, ou seja, nada vai acontecer naquela casa. Vocês vão sair daquela casa, por conta de que eles são indignos, não são filhos da paz, e além de vocês saírem, vocês vão sacudir a poeira dos vossos pés. Vocês estão entendendo esse mistério? Amém? Então vamos calculando que é um breve entendimento simples e objetivo, amém? Para nós entender o porquê que Jesus ele tratou essa mulher daquele jeito, o porquê que Jesus foi trabalhando com ela, como nós lemos aqui, vamos terminar de ler ainda. Então eram alguns requisitos que Jesus ele praticava e ensinava também. E é por isso que nós vemos Jesus em Genezaré, em uma região operando milagres, mas lá ele não encontrou uma casa para ficar. Ele teve que sair, ir para outra região, Tiro e Sidom. E nós lemos ali muito claro que ele encontrou uma casa, aleluia. Ou seja, ele encontrou alguém digno ali de se hospedar.
E o interessante é que ele não queria que ninguém soubesse que ali ele estava. Mas nós lemos ali que ele, aleluias, não pôde se esconder. Por quê, aleluia? Porque a mulher ouviu que ele estava lá. Labadagastou. A mulher, aleluias, que Jesus vai elogiar ela e dizer: grande é a tua fé, mulher. Uma mulher que tinha uma fé que perseverava, uma fé sobrenatural, que não desistia por nada. Aquela mulher, aleluias, encontrou Jesus, ainda que ele não queria que ninguém o soubesse onde ele estava. Mas, aleluias, quando, aleluias, um crente, ele está determinado a receber algo da parte de Jesus, aleluias, ele encontra Jesus. E o que eu acho que é tremendo aqui, o mistério não é que Jesus, ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava. O mistério é que ainda que ele estava lá e não queria que ninguém soubesse, ele se deixou ser achado. Oh, aleluia! Eu estou pregando para pessoas que já vêm de uma trajetória, que talvez não tocou na orla, talvez, aleluias, o Senhor não se atentou para a sua causa ainda, mas eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, o Senhor tem algo mais intenso contigo, o Senhor tem algo mais profundo contigo, porque tem uma mesa te esperando, e Ele quer que nós provamos do pão, aleluia. Ramana gastou. Aquela mulher, aleluias, ela entra ali numa dimensão aonde que poucos entraram. Aquela mulher, pela insistência dela, irmãos, perceba o cenário. E Jesus precisava encontrar alguém digno. E ainda Jesus vai ensinar os discípulos e vai dizer: olha, não lanceis as coisas santas aos cães, e nem mesmo as pérolas aos porcos, para que eles não pisoteiem. Ou seja, Jesus sabia muito bem quem era digno e quem não era. Jesus sabia muito bem quem ia valorizar e quem não ia. E Jesus ensinava isso. Agora nós vemos Jesus dentro de uma casa digna, em uma aldeia, mas aquela mulher que estava seguindo ele, ela se apresenta, aleluia, e ela começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ela tinha uma causa a ser resolvida. Mas Jesus queria que ela provasse do pão. Jesus queria que ela não fosse somente mais uma aleatória. Jesus queria que ela se tornasse filha, que ela se tornasse ovelha do aprisco dele, aleluia. Olha só que tremendo. Nós vemos que Jesus não deu palavra nenhuma para ela, mas só que eu vejo Jesus trabalhando nela, para que cada vez que Jesus ministrasse ela se tornasse um pouco mais digna. É como se Jesus fosse prensando ela. Jesus não deu palavra alguma. Irmãos, imagina a situação, só o cenário. Mas aquela mulher, aleluias, ela expressou aquela fé sobrenatural. Ela expressou aquela fé que persevera. E essa é uma característica que precisa estar em nossas vidas. Ainda, aleluia, que o Senhor não se atentou para aquilo que nós estamos buscando, nós não podemos deixar de expressar uma fé que persevera. Não podemos deixar de expressar uma fé sobrenatural. Porque, aleluia, todo esse cenário, toda essa mensagem negativa e esse certo desprezo de Jesus, ele nos leva para uma intimidade e para um nível mais profundo com Ele. Aleluias. Olha só que tremendo. Ela enfrenta os discípulos. Ela ouve Jesus dizendo que Ele não veio a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E olha só que tremendo, quando Ele fala isso, respondeu-lhe Jesus: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Aquela fala de Jesus não dispersou ela.
aquela fala de Jesus não distanciou ela. Aquela fala de Jesus só fez ser exposta aquela fé que persevera, aquela fé sobrenatural, a ponto de que, aleluia, ela se prostrou diante dele e disse: Senhor, socorre-me. Aí Jesus vai dizer bem assim: mas ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha, Jesus, ele pega um pouco ainda mais pesado com ela. Aí ela vai dizer bem assim, ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus amos. Então Jesus disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Sabe qual é a mensagem que eu tenho para a igreja nessa noite? A mensagem é essa, aleluias, que aqueles que não desprezam as migalhas têm acesso ao pão, e aqueles que vivem e se alimentam do pão, é automático, aleluias, viver uma vida de milagre. Mas perceba, aleluias, o que essa mulher viveu. Ela, aleluias, ela se enquadrou em João 1, quando João vai dizer que ele veio para aqueles que eram dele. Por isso que ele fala que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela não fazia parte, ela não estava no cronograma, assim como nós não estávamos também. Nós não éramos alvo da graça, do perdão, da misericórdia do Senhor, aleluias. Mas o Senhor se permitiu ser achados por nós. O Senhor se permitiu, aleluias, nós nos enquadrarmos, aleluias, nas características de filho e de ovelha do aprisco dele. E o mais tremendo é provar do pão, aleluias, é sentar na mesa, é ser tratado como filho, aleluias, receber os direitos de filho, aleluias, porque foi isso que aconteceu com ela. E João vem dizendo que ele veio para aqueles que eram dele, mas eles não o receberam. Mas aí ele vai dizer: mas todos aqueles quanto o receberam, todos aqueles. Aí já entrou essa mulher sirofenícia, entrou todas as culturas, inclusive nós. Aí vai dizer: foi-lhe dado o direito de serem feitos filhos de Deus. Olha que tremendo. Quando aquela mulher, ela diz que até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas, dos pães que caem debaixo da mesa dos filhos, ela não está desprezando as migalhas. Ela está se colocando, aleluias, numa condição digna, numa condição, aleluias, aonde que Jesus poderia realizar algo em prol da vida dela. Mas perceba o privilégio aqui, é que ela teve acesso ao pão. Em João 6 a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Aquela mulher, por não desprezar a migalha dos pães, e Jesus mesmo vai dizer: mulher, por esta palavra eu te digo, seja feito conforme você deseja. Ou seja, ela foi inclusa, ela recebeu aquilo que era para os filhos, ela viveu aquilo que era para os filhos, porque ela teve acesso ao pão, ela teve acesso ao pão da vida, aleluias. Olha que tremendo, porque, aleluias, seria muito aleatório se somente a filha dela fosse livre daquele espírito imundo. Mas ela própria ali, ela foi elogiada por Jesus, ela teve acesso ao pão e foi inclusa nos direitos de filho. E é isso, aleluias, que o Senhor está transmitindo nesta noite, aleluias, que nós temos acesso à mesa, nós temos acesso ao pão da vida,
Aleluias. E eu acho tremendo que se torna consequência. Se torna consequência. Porque enquanto ela está naquele diálogo, enquanto ela está demonstrando aquela dignidade dela, expressando aquela fé que persevera, Jesus estava, aleluias, só esperando o momento certo, para que ele pudesse entrar e não excluir ela, porque ela não foi exclusa, e dizer: mulher, seja feito conforme tu desejas, conforme essa palavra. Ou seja, ela estava no ponto. Ela estava no ponto para receber. Que ponto? Ela se tornou digna. Digna. Uma mulher ousada. E essas são as características que precisam estar em nós. Ousadia. Uma fé que persevera. E entendermos, aleluia, que o principal é estar na mesa, se alimentando do pão dele, se tornando uma ovelha do aprisco dele, aleluias, sendo transformados em filhos de Deus. Porque enquanto muitos eram ali dignos de receberem o pão, eles não receberam Jesus. Mas agora aquela mulher que se achegou como indigna, seguiu Jesus, talvez não tocou na orla, talvez não recebeu uma imposição de mão, mas ela se alimentou do pão da vida. Mas ela teve um encontro um pouco mais profundo e viveu algo um pouco mais intenso, que é provar do pão, aleluias. Amém? Então eu quero chamar a sua atenção para o pão da vida. Quero chamar a tua atenção para que você aplique a tua fé no pão da vida. Para que você somente não seja alguém aleatório, mas alguém que se assente na mesa. Alguém que se torne digna de receber os pães que são e pertencem aos filhos. Porque João já disse: mas todos aqueles o quanto receberam, foi-lhe dado o direito de serem filhos de Deus. E Jesus usa esses dois termos com ela, que ele não foi enviado a não ser para as ovelhas que foram perdidas da casa de Israel, e que não era lícito tirar o pão dos filhos para os cachorrinhos, mas ela foi totalmente inclusa naquele pacote. Por quê? Por causa de uma fé perseverante, por causa de uma fé cheia de ousadia, e aquilo deu direito para ela comer do pão. E Jesus, ele é o pão da vida. Eu te convido nesta noite a se alimentar do pão da vida. Eu te convido nessa noite, aleluias, a você não desprezar aquilo que aos teus olhos são migalhas. Pode ser pouco, mas aqueles que não desprezam as migalhas têm acesso ao pão. Aleluias. Amém? Pode se levantar.